pelo que eu entendo, a senhora está querendo talvez assumir uma liderança global pelo exemplo. Olha, tratando as questões ambientais. A pergunta é, como a senhora está preparada para lidar uma reunião global como a COP15, ou a COP16, ou a COP17? Hoje, cada vez mais, a humanidade e os brasileiros precisam de quem vai liderar pelo exemplo. Quando eu assumi o Ministério do Meio Ambiente, a primeira reunião que eu fui das Nações Unidas, havia uma grande expectativa de que eu fosse lá para, enfim, querer fazer salamaleques globais, não é? E eu falei, olha, nós vamos ter que liderar pelo exemplo. Como lideranças globais na área ambiental, a gente já tem o Al Gore, a gente já tem o Tritin, que era o ministro da Alemanha, a gente já tinha o ministro da África do Sul, que eu me dava muito bem com ele, e eu vou ocupar o meu lugar. O meu lugar é de combater desmatamento lá no Brasil. Por quê? Falar discursos, isso já temos bastante. O meu lugar é de criar unidades de conservação para proteger o que precisa ser integralmente protegido lá no Brasil. E reduzimos desmatamento como ninguém nunca imaginou. E criamos 24 milhões de hectares de unidades de conservação. E, obviamente, que com uma experiência de quem liderou a Conferência da Biodiversidade durante 2 anos, quem liderou a Convenção de Combate da Desertificação durante 2 anos. A diferença é que numa discussão dessa, como a de mudanças climáticas, você não vai ter um líder exclusivo. Você tem que se colocar ali no papel de mediador, de integrador de propostas, de negociador, sabendo que aquilo ali é um esforço multilateral. Você tem que saber manejar a agenda para saber o que efetivamente, estruturalmente faz avançar a agenda e o que efetivamente pode truncar a pauta das negociações. E eu acho que o Brasil saiu daqui numa posição de ajudar a fazer a agenda avançar, que assumiu metas, e assumiu metas a duras penas. Só que quando chegamos lá, no lugar de continuarmos com a proatividade, aí nós ficamos reativos. Porque quando veio a discussão dos recursos, em vez do Brasil dizer, bem, nós, países emergentes, vamos também aportar recursos, a posição do Brasil, da ministra Dilma, é de que a gente não ia aportar nenhum centavo, né? E aí nós perdemos a proatividade. Por quê? Nós estávamos operando pelo constrangimento ético. Um país em desenvolvimento assume metas e cria uma situação difícil para a China, a Índia e para os Estados Unidos. Um país em desenvolvimento faz a doação para o fundo para as ações de mitigação, adaptação, enfrentamento de vulnerabilidade e constrange os europeus que colocaram 10 bilhões no começo. Se o Brasil colocasse 1 bilhão, era porque os outros poderiam colocar muito mais. Isso é você entender da agenda e fazer, digamos assim, as movimentações que fazem a agenda avançar. Como o Brasil preferiu colocar na liderança um quadro político legítimo, porque era da Casa Civil, né, que deveria ter se ancorado no ministro Amorim, no ministro Carlos Minkes, para não fazer esses deslizes, correto? Eu, obviamente, que teria que estar ancorada pelo nosso chanceler, não é? Uma coisa como essa é uma negociação de Estado e não apenas do ministro de mérito. Mas na questão de mérito, você ajuda o chanceler e na questão política, o chanceler te ajuda. Era isso que deveria ter sido feito.